Encontre descanso a cada estação. Qual estação nós estamos vivendo? Você consegue discernir qual é a estação, qual é o tempo que você está vivendo? É tempo de chorar? É tempo de sorrir? O que é o tempo que nós estamos vivendo agora? Nós precisamos buscar esse discernimento no Senhor, na palavra de Deus, né? E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Primeiro eu quero começar com uma pergunta aqui, para que nós possamos refletir. Que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, onde diz assim: Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores que os de agora. Quem nunca se perguntou, né? Eu já me perguntei sobre isso. Como está, comparando, né, o que você já viveu com os dias anteriores, seja semanas atrás, meses atrás, anos atrás, né? E aí, muitas das vezes, nós comparamos aquilo que nós vivemos, aquele tempo, com o tempo que nós estamos vivendo agora. E isso muitas das vezes pode causar o quê? Frustração, né? Essa comparação. Muitas vezes eu já perguntei, sabe? Por que os dias passados, por que as coisas passadas foram melhores do que agora? Por que antes o céu parecia mais bonito, mais azul, mais estrelado e hoje não parece tanto assim, né? Tantas perguntas que nós nos fazemos, né? E aqui continua no versículo 10 dizendo: pois não é sábio fazer essa pergunta, né? É uma pergunta bem difícil, mas uma pergunta reflexiva, né? Que nós podemos aí refletir sobre o tempo que nós passamos e o tempo que nós estamos vivendo agora. Eu quero compartilhar hoje uma palavra que está em Eclesiastes, capítulo 3. O tema de hoje, eu vou deixar ele fixado aqui. Esqueci. Encontre descanso a cada estação. Esse é o nosso tema de hoje. Vou até fixar ele aqui. Encontre descanso a cada estação. Nós vivemos de estações, né? Assim como a natureza tem as suas estações, a nossa vida também tem as suas estações. E nós precisamos estar atentos, porque nós corremos aí um grande risco de estar na primavera e querer viver uma estação de verão. Ou estar no inverno e querer viver a primavera, né? Então são estações diferentes. A cada estação vai exigir de nós uma roupa diferente, né? Uma roupa que você usa, por exemplo, no inverno, não é a mesma que você vai usar no verão. Então nós precisamos ter esse discernimento aí, esse entendimento que a cada estação é um momento diferente, né? E nós vamos ler aqui e meditar nessa palavra de hoje para ver o que o Senhor tem para falar conosco hoje, né? Eclesiastes 3, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar,
tempo de guerra e tempo de paz, né? Eu gosto muito de Eclesiastes 3, porque nos ensina muito isso, né? Nós precisamos estar atentos ao tempo que nós estamos vivendo. Qual é o tempo que você está vivendo agora? Qual é a estação que nós estamos vivendo agora? Será que nós estamos no tempo de plantar e nós estamos querendo colher? Será que nós estamos no tempo de colher e estamos querendo plantar? Será que é momento de chorar e nós estamos querendo sorrir, né? Então, assim, é algo que fala muito com a gente. E eu creio que a palavra do Senhor, ela vai trazer esse direcionamento, vai nos ajudar a compreender qual é o tempo que nós estamos vivendo agora. Qual é o tempo que eu estou vivendo? Enquanto eu meditava nessa palavra, eu estava meditando e pensando, sabe, sobre o tempo que eu estou vivendo agora. Eu lembro quando eu conheci o Senhor Jesus, né, quando Ele me encheu tanto com a presença, né, dEle, Ele me capacitou a amá-lo de uma forma assim sobrenatural, e eu pensava, o que eu posso fazer agora? O que eu tenho que fazer com tudo isso que o Senhor tem derramado na minha vida? E o Senhor usou uma pessoa naquele tempo, né? Há uns aninhos atrás, usou uma pessoa para dizer para mim, o que Deus quer de você agora é só que você esteja na presença dEle. Naquele momento eu não entendi, eu fiquei, uai, mas como assim? Eu preciso passar isso para frente. Eu preciso transbordar, eu preciso levar isso que o Senhor tem falado no meu coração. Mas eu queria entregar, eu queria fazer algo, eu queria estar ativa, mas aquele não era o tempo disso. Era um tempo de entrega, era um tempo que o Senhor estava ali começando uma obra dentro de mim. Era um momento que o Senhor estava limpando, purificando, era um momento que o Senhor estava revelando a mim tudo aquilo que desagradava a Ele. Tanto é que eu tive um tempo em que eu me prostrei diante do Senhor e ali o Espírito Santo, Ele foi trazendo revelação para mim de tudo que eu precisava tirar de dentro de mim, sabe? De tudo que eu precisava confessar, me arrepender. E naquele momento eu creio que o Senhor começou a fazer tudo novo na minha vida. Então, por que eu estou compartilhando isso? Porque era um tempo de transformação, era um tempo que o Senhor estava ali iniciando, começando a fazer na minha vida, e eu queria já começar a falar, eu queria entregar aquilo, eu queria fazer do meu jeito, mas não era o momento, não era o tempo, né? Como diz aqui em Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas. E hoje, qual é o tempo que você está vivendo hoje? Qual é o tempo que você tem vivido? Qual é a estação? Será que a estação que o Senhor tem para você é a que você está querendo viver? E como que a gente vai entender isso? É somente em Deus para a gente conseguir entender isso. Para a gente viver conforme o que Ele tem preparado para nós. Porque se nós estivermos distantes de Deus, fora da comunhão com o Senhor, fica difícil de compreender o tempo que o Senhor tem preparado para nós hoje. E aí a nossa mente vai ficar o quê? Confusa. Sabe aquele momento onde você fica confusa, você não sabe para onde você vai, ou o que você faz, se você para um curso, se você inicia, se você vai atrás da pessoa para resolver algo, se você fica, é um momento assim que você fica sempre atribulada, com a mente confusa, com pensamentos demais, fica tudo muito desorganizado. Mas à medida que você vai dando ali passos de fé em direção ao Senhor, Ele começa a redirecionar. Ele começa a tirar aquilo que é seu, né? Ele começa a nos esvaziar de nós mesmos e colocar ali em nós os planos do Senhor. Ele começa a alinhar o tempo dele na nossa vida. E isso é incrível, porque a partir daí você consegue a ter mais discernimento, sabe? A não se desesperar, a não ter pressa, né? Porque nós, muitas das vezes, nós somos muito ansiosos, né? Nós temos essa questão de querer tudo ali, é uma questão de imediatismo, né? Você quer tudo no seu tempo, do seu jeito, da sua maneira. E isso não é bom, isso traz ansiedade, isso traz frustração, isso nos leva a um lugar de
extrema ansiedade, né? E o Senhor, Ele nos proporciona o quê? Descanso, paz, né? É isso que o Senhor proporciona na nossa mente, na nossa vida. Deus, Ele governa todas as coisas. Tudo acontece conforme a sua vontade. Quando nós entendemos que todas as coisas acontecem debaixo da vontade de Deus, nós conseguimos entrar verdadeiramente no descanso, né? Nós conseguimos ele descansar, porque nós sabemos que tudo que acontece é debaixo da permissão do Senhor na nossa vida, né? Tem até um versículo que eu anotei aqui para mim não me esquecer, né? Lá em Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Quem não quer viver essa vontade, né? Eu quero viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Nem sempre a nossa vontade, os nossos sonhos, eles estão alinhados com Deus. Então nós precisamos nos achegar diante do Senhor para que Ele possa alinhar, né? E que tudo venha acontecer na nossa vida segundo os planos dele, né? Como diz lá na oração, né? Que todas as coisas que sejam feitas na nossa vida, assim como ela é feita lá no céu. O Senhor, Ele tem poder para fazer isso, mas nós também precisamos o quê? Convidar Ele para fazer parte da nossa vida, para fazer parte da nossa história, para que nós possamos viver, então, a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Muitas vezes nós lutamos contra os processos da vida, porque nós queremos o quê? Controlar tudo. Nós temos o hábito, né, de querer controlar todas as coisas, quer controlar tudo na nossa vida. Eu já fui assim, e o Senhor, aos poucos, assim, Ele foi tirando, sabe? Como se Ele estivesse tirando o controle da minha vida e me ensinando a confiar, a permanecer no Senhor. E nesse texto ele nos lembra que cada fase tem um propósito de Deus. Tudo aquilo que eu já passei, tudo que eu estou vivendo, tudo que você já passou ou está vivendo hoje, existe um processo. Às vezes o processo, às vezes aquilo que nós estamos vivendo é um processo dolorido, é um processo difícil, é um processo ali que está ferindo, que está nos machucando, que está causando dor. Mas mesmo que seja, né, um cenário desse, mesmo que nós estejamos aí diante de uma estação dessa, existe um propósito de Deus. E às vezes é difícil, né? A gente estar num processo, estar num propósito e não saber, não entender. Porque às vezes o Senhor, Ele nos deixa entender algumas coisas, mas nem sempre Ele nos deixa compreender. Nem sempre Ele vai nos mostrar. Antes ou durante, às vezes acontece uma coisa na nossa vida e só depois Ele vai mostrar e aí a gente consegue entender. E às vezes Ele nem vai mostrar, nós só precisamos o que? Confiar, né? Aí no capítulo 1 diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado. Então tudo na nossa vida existe um tempo determinado para acontecer. Por que ficar tão ansioso? Por que ficar tão ansiosa se existe um tempo determinado para que isso venha acontecer? E se for da vontade do Senhor, se for da vontade de Deus para a sua vida isso, você pode ter certeza que vai acontecer. Não sei como, não sei quando, né? Às vezes a gente olha assim, o Senhor Ele dá uma visão, né? Dá uma revelação de algo e a gente pensa, como? Diante desse cenário que eu estou vivendo, como que isso pode acontecer? Nós não sabemos, mas nós cremos que tem um tempo determinado e que vai acontecer. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu creio que o Senhor tem um propósito para a minha vida. E eu acredito que você também creia, né? Nós não estamos aqui por acaso. Tem um propósito. O seu propósito pode ser diferente do meu. Nem todos os propósitos são iguais, né? Nem todos são iguais. Pode até ser parecido, mas a cada um existe um processo, existe um propósito criado, elaborado por Deus. E ele vai acontecer, né? A vida, ela é feita de ciclo, né? A gente nasce, cresce e morre. Quando a criança está ali, né? Quando ela é
A mulher está gestante, existe ali um processo, a criança vai crescer, né? Tem todo o processo, normalmente com 9 meses a criança nasce, né? Alguns antes, outros no tempo certo. Mas existe um tempo ali para nascer, para crescer e para morrer. Para tudo na nossa vida existe um tempo, para tudo na nossa vida há uma determinação, há um dia determinado, né? Nós não podemos pular etapa, né? A criança está ali de 2 meses e querer nascer, ou você começa a se desenvolver em algo, começa uma faculdade, você já quer formar, já quer saber de tudo ali. Não, existe um processo. Você vai ter que se formar naquilo, você vai ter que dedicar, você vai ter que estudar para aquilo, para que possa acontecer. Não tem como pular etapas. Nem sempre Deus nos permite entender, é o que eu falei para vocês, né? Nem sempre Deus vai nos revelar o propósito. Nem sempre Deus vai nos fazer entender. Nada dura para sempre. Às vezes, quando a gente olha para trás e a gente vê que tantas coisas que a gente passou, eu teve umas lutas que eu passei que eu falava assim, durante a luta mesmo eu falava, eu não vou passar, isso aqui já era. Aqui já deu o que tinha que dar, agora acabou. Né? Aí vem o desespero, toma conta, a angústia toma conta, a ira, a raiva. Mas aí passou. E hoje eu já estou em outro processo. Já enfrento outras lutas diferentes. Assim como todo mundo, né? Passou por lutas, passou por dificuldades, seja em relacionamento, seja luta pessoal mesmo, né? Interior ali consigo mesmo, seja familiar. Todo mundo passa por tribulação, né? Jesus mesmo nos disse, né? No mundo tereis aflições. Então, assim, muito se fala de promessas, de prosperidade, disso, de coisas boas. Claro que o Senhor, Ele tem coisas boas para nós, mas também tem as tribulações, né? O Senhor Jesus deixou claro isso. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E nós também somos capacitados pelo Senhor para vencer o dia mau, para vencer as dificuldades, né? E nós precisamos o quê? Aproveitar cada estação. Por mais que ela pareça ser difícil, quantos ensinamentos, quando eu olho para trás e vejo assim, as coisas que eu passei, quantas coisas eu aprendi. Você consegue voltar em uma situação difícil que você passou e ver o quanto você amadureceu, o quanto você cresceu espiritualmente, o quanto isso aumentou a sua fé, quanto isso te fez uma pessoa mais forte, né? Então há um tempo para todas as coisas. Lá no versículo 2 vai dizer assim, ó, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Há um tempo que nós precisamos plantar e nós precisamos ter a certeza de que nós vamos o quê? Colher. Muitas das vezes nós estamos ali plantando coisas ruins, plantando discórdia, plantando briga, estamos vivendo uma vida que não agrada a Deus, estamos fazendo coisas erradas, estamos no caminho errado. E aí quando chega a colheita, nós queremos reclamar. Mas como reclamar? Nós colhemos o que nós plantamos. O que você tem plantado? O que eu tenho plantado? Porque a colheita vai chegar. Pode não ser no mesmo tempo, né? Assim como você vai lá e planta lá uma fruta, né? Alguma coisa, e aí depois você vai colher com quanto tempo? É hoje? É amanhã? Você plantou hoje ali um pezinho de laranja, de acerola, e amanhã você já vai colher? Não é assim, né? Ela vai ter que crescer, ela vai ter que chegar na estação de dar o fruto, né? Amadurecer para você colher. Assim também é a nossa vida. Nós vamos plantar e no tempo certo nós vamos colher. Seja coisas boas, seja frutos bons ou frutos maus. A colheita, ela é certa e ela vai vir, ela vai bater, ela vai chegar o dia, né? Nada acontece sem um processo. Existe um processo para que as coisas possam acontecer na nossa vida. Nós somos muitas das vezes imediatistas, né? Mas aqui nessa lição que a gente leu, nos ensina que nós precisamos ter o quê? Paciência
e perseverança. Paciência para quê? Para poder esperar o tempo certo, tempo melhor, dias melhores, né? E perseverar. Precisamos perseverar, precisamos continuar, né? Não podemos desistir no primeiro obstáculo. Não deu certo, eu vou parar por aqui. Não deu certo, chega, já larga tudo pro alto. Não é assim. Nós precisamos saber esperar, semear com fidelidade, né? Quando nós semeamos com fidelidade, nós podemos confiar que vai vir coisas boas também, né? A colheita vai ser boa. Não tem como a gente plantar uma acerola e colher laranja. Não tem como plantar morango e colher uva, né? Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. No versículo 4 diz assim, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Às vezes a gente quer dar assim muito de forte, sabe? Quer mostrar que somos fortes. Sabe aquele momento que você está passando por um momento difícil e você quer ser forte? Você não quer chorar. Você quer ali manter a postura, você não quer desabafar. Desabafar que eu falo não é nem com pessoas, sabe? Muitas das vezes a gente comete muito esse erro. No momento difícil, em vez da gente correr para Deus, a gente corre para o celular, corre para o WhatsApp, corre para um vizinho, corre para um amigo. Mas Deus, muitas das vezes, é a nossa última opção. O Senhor, Ele não pode ser a nossa última opção. Ele precisa ser, Ele deve ser a nossa primeira opção. É o nosso refúgio. É Ele quem nos conforta, é Ele quem nos acolhe, é Ele quem nos disciplina, é Ele quem nos guia, nos aconselha. Então é para Ele que nós precisamos correr. Então se é tempo de chorar, chora. Se é tempo de rir, sorria, né? Porque hoje nós podemos estar rindo, mas amanhã, depois, virá dias difíceis, virá dia de chorar. E nesse tempo nós vamos chorar. E aqui até fala algo ainda mais forte ainda, né? Tempo de prantear. O que é prantear? É algo mais do que chorar, né? Prantear, ele expressa um lamento profundo. É uma tristeza profunda. Por exemplo, um luto, né? Quando a gente perde aí algum ente querido, não sei se você já passou por isso, eu já passei e foi um momento muito difícil. Realmente é algo que não é só chorar, é algo muito mais forte, é algo que abala muito o nosso emocional, né? Dor e alegria fazem parte da nossa vida. Eu lembro, uma vez eu estava passando por um momento tão difícil da minha vida, por uma luta tão grande, que parece que não tinha fim. E aí uma irmã em Cristo chegou em mim e disse assim para mim, ela olhou bem dentro dos meus olhos e disse para mim, todo mundo tem problema, minha irmã. É claro que a gente sabe disso, é claro que você sabe disso, eu sei disso, só que naquele momento veio tão de Deus que eu falei assim, sabe que você tomou um baque, parece que sacudiu e eu acordei para a vida, parece que eu caí na real naquele momento e eu falei, realmente, eu não sou a única nesse mundo que tenho dificuldade, que estou passando por luta, todo mundo passa, a diferença tá em como nós enfrentamos o dia mal, como que nós enfrentamos as nossas lutas, né? E naquele momento que eu ouvi isso, eu compreendi que era uma fase que eu estava passando. E que muitos estavam também passando, e às vezes por coisas, né, com certeza bem piores do que eu estava passando naquele momento. Então, quando você ouve algo da parte de Deus, por mais que seja uma coisa tão óbvia como você também tem problema, não como foi, todo mundo tem problema. Então, algo tão óbvio, mas que quando vem da parte de Deus, ele soa de maneira diferente. É algo espiritual, ele é discernido espiritualmente, né? Então, algo que nós precisamos entender, dor e alegria fazem parte da nossa vida. Deus está conosco em todos os momentos. No momento de tristeza, Deus vai estar com você. Ele vai te fortalecer. Ele vai te fortalecer. Assim como eu também passei num momento difícil, Deus me fortaleceu e vem me fortalecendo até hoje. E Ele nos consola na dor
e Ele também celebra conosco as vitórias. Então, seja momento bom, seja momento de sorrir, seja momento de chorar, independente, nós precisamos ter a certeza, a convicção de que o Senhor está conosco. Ele é o nosso socorro bem presente no momento de angústia. E a nossa força, ela vem do Senhor. Que nós possamos buscar resposta, descanso na presença de Deus, né? E lá no versículo 5 diz assim, ó, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Buscar discernimento em Deus é algo essencial que nós precisamos aprender hoje. Se tá difícil, né? Se você não tá sabendo aí entender qual o tempo que você está vivendo, é o momento de buscar em Deus esse discernimento. Buscar em Deus a resposta de qual tempo que você está vivendo. E quando você entende o tempo que você está vivendo, a ansiedade ela vai diminuindo, né? Há um tempo de afastar. Esse afastar, ele pode ser afastar de pessoas, né? Deus fez isso comigo. Eu tive esse tempo onde eu estava muito rodeada com muitas pessoas e quando o Senhor entrou, Ele começou o quê? A tirar algumas pessoas. Ele começou a encerrar alguns ciclos. E também há um tempo de acrescentar, né? Às vezes o Senhor Ele vai acrescentar pessoas. Acrescentar, tirar, tudo isso para que de alguma maneira coopere para o nosso bem, né? Às vezes pode ser até para nos proteger. Às vezes nós estamos rodeados de tantas pessoas tão negativas, tão invejosas, e aí o Senhor vem e tira, e aí a gente fala, mas por que Deus tirou, né? Por que Deus fez isso? Não é momento de perguntar, de questionar a Deus, é confiar. Porque às vezes Deus ele ouve conversas que você não ouve. Ele ouve planos que você não ouve. Então Ele vai tirar, né? Quando você está alinhado com o propósito de Deus, quando você está ali firmado no Senhor, todas as coisas vão começar a acontecer ao seu redor e às vezes você não vai entender, né? Por que fulano se afastou de mim? Minha irmã, meu irmão, não é momento de questionar, né? Só agradeça ao Senhor e confie. Confie no que o Senhor está fazendo, né? Eclesiastes, ele é um livro que ele mostra muito como é a nossa realidade, né? Porque quando a gente leu aí, né, meditou aí nesse capítulo 3, a gente vê muita coisa que a gente vive no dia a dia, né? E Eclesiastes é um livro que mostra a nossa realidade, diferente de Provérbios. Você já viu que Provérbios ele traz muito conselho? São muitos conselhos de como nós devemos ser, do que deveria acontecer. E Eclesiastes ele já traz o quê? Para a nossa realidade. Como que nós somos, como que são as coisas, né? O que acontece na nossa vida. E ele nos ensina a confiar no tempo de Deus e a viver cada fase com sabedoria, né? Que o Senhor venha trazer, através dessa palavra, clareza do tempo que nós estamos vivendo, que nós possamos aproveitar esse tempo, né? Porque a cada tempo dá pra gente aproveitar. Quando chega a estação da primavera, verão, outono, né? Cada fase, cada estação, ela tem algo para nos oferecer. E nós precisamos aproveitar ela, porque logo ela acaba e vem outra estação, não é verdade? Então, se nós estamos no tempo de plantar, que nós sejamos fiéis, que nós possamos plantar coisas boas, amor, paciência, honestidade, alegria, que nós possamos plantar palavras de sabedoria, palavras que edificam, que nós possamos plantar amizades verdadeiras, né? E se nós estamos no tempo de chorar, que nós venhamos o quê? Encontrar forças em Deus e passar por esse momento. Não adianta fingir que é forte quando é para você ali chorar, quando é para você passar pela tristeza, pelo luto, pela perda, né? Seja pelo que for. Se for o tempo de chorar, chora. Chora aos pés do Senhor. Não é chorar diante de pessoas, ficar se humilhando, ficar
correndo atrás, né? Desabafando com um e com o outro. Não, é com o Senhor. É Ele que tem poder para resolver. É Ele que tem poder para curar. É Ele que tem poder para fazer nova todas as coisas na sua vida. E se nós estamos no tempo de colher, que nós sejamos gratos também, né? Porque já viu que tem tanta gente, eu mesmo já fui assim. Eu já fui assim uma época. Eu buscava Deus nos momentos de dificuldade. Nos momentos difíceis, nos momentos de dor, de angústia, eram os momentos que eu mais corria para Deus. Mas quando tudo estava bem, eu nem lembrava do Senhor. Eu nem lembrava de chamar Ele para compartilhar daquela alegria, daquela conquista, daquela vitória. Então, se for o momento de colher, que nós venhamos passar por essa estação, passar por essa colheita com gratidão. Gratidão a Deus, em primeiro lugar. Gratidão àqueles que te apoiaram, aqueles que foram instrumento de Deus na sua vida, aqueles que te ouviram no momento de dificuldade. E hoje isso é algo tão raro, né? É algo tão raro ter alguém para te ouvir, ter alguém que estende a mão para você no momento de dificuldade. E quando alguém fizer isso e você passar pela prova, seja grato, não vira as costas não. Precisamos ser gratos em todo o tempo. Amém? Que nós possamos aí ter compreendido, né, o que o Senhor queria trazer nesta noite. Que o Senhor possa ter falado com você, que o Senhor possa trazer revelação, clareza, discernimento, para que você tome decisão certa no momento certo. Eu costumo dizer que o que é do Senhor Deus não está no meio de confusão, né? E às vezes nós estamos ali batendo em algo que está sendo tão confuso, tão bagunçado. Então, que nós possamos buscar mais na presença de Deus, buscar mais e mais dele, para que ele venha dar um direcionamento exato, para que ele venha falar conosco, para que ele venha guiar os nossos passos. Deus, ele é aquele que dá o querer e o realizar. Busque mais do Senhor, que ele vai te direcionar, que ele vai guiar os seus passos e vai fazer tudo novo na sua vida. Cada dia que passa, cada estação que passa, um ensinamento. Não foque nas coisas que não estão dando certo. Você lembra lá de Pedro? Pedro, quando ele andou pelas águas, enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia, né? Ele caminhava. Mas aí quando chegou a tempestade, ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para aquela tempestade. E aí ele começou a afundar. Começou a afundar. Né? E chamando por Jesus naquele momento, né? Quando ele chamou Jesus, Jesus fez o que? Estendeu a mão. Lá não diz que Jesus andou, que Jesus veio, não. Jesus estendeu a mão, ou seja, Jesus já estava ali, pronto para estender a mão e ajudar ele. Olhar para as coisas que estão dando errado gera ansiedade, frustração, medo. É uma ansiedade incontrolável. Então, que nos momentos de dificuldade, nos momentos de tribulação, nós venhamos olhar para o Senhor Jesus. Que possamos admirar a tua perfeição. Que possamos dedicar tempo aqui, na palavra de Deus, onde ensina tanto sobre o nosso Senhor. E aí aquilo que parecia que estava tão grande, aquele problema que estava tirando tanto a sua paz, que estava tirando tanto o seu foco, começa a ficar bem pequenininho diante de um Deus tão grandioso. Não foque naquilo que não está dando certo. Não foque naquele que tem tirado a sua paz, que tem te acusado. Não foque naquilo que está ruim para você. Foque no Senhor Jesus, olhe para Ele, que Ele vai trazer descanso, que Ele vai trazer alegria, que Ele vai renovar todos os nossos dias. A cada manhã o Senhor traz renovo. A cada manhã o Senhor nos dá uma nova oportunidade de viver aquilo que Ele planejou. Precisamos estar atentos. Precisamos estar perto do Senhor, nos desligar, nos afastar das coisas deste mundo, né? Porque o mundo está tão cheio de entretenimento, de tantas coisas para nos
aprisionar, para nos afastar da graça, da misericórdia, da presença, do descanso em Deus. Então precisamos estar atentos e nos aproximar mais do Senhor Jesus. Amém? Vou fazer uma oração para finalizar. E que Deus possa ter falado com você através dessa palavra, assim como o Senhor também falou comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada. Obrigada por este momento. Obrigada, Pai, por tua alegria, por tua paz. Obrigada, Senhor. Boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe grandemente aí a sua noite.